Psicose é uma condição que afeta a mente, fazendo com que as pessoas percebam ou acreditem em coisas que as outras pessoas ao seu redor não acreditam ou não percebem. Ela pode incluir delírios, alucinações e, em consequência, perda do juízo da realidade, do juízo crítico da realidade. Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre a psicose, sobre os transtornos psicóticos. Vamos lá? Um transtorno psicótico é uma condição patológica que afeta o pensamento, a percepção, o julgamento e também o comportamento das pessoas. E pode acometer pessoas com ou sem algum transtorno mental. E aí nós vamos ver quais são os sintomas e em seguida a gente vai ver também as causas dos transtornos psicóticos. Com relação aos sintomas, os mais importantes são os delírios e as alucinações. Os delírios correspondem a crenças, que a pessoa tem que não são compartilhadas pelas outras pessoas. Ela passa a acreditar em coisas que não correspondem à realidade, aquilo que é compartilhado, que é sabido pelos demais. Então, nós temos aí, por exemplo, delírios de perseguição, quando a pessoa pensa que existe um complô contra ela, que as pessoas estão a prejudicando, querendo fazer mal a ela. Existem delírios de referência, quando a pessoa acha que alguma mensagem especial está sendo dada para ela, seja através da televisão, do noticiário, das placas, dos outdoors, ou até mesmo do que está escrito na camiseta das pessoas. A pessoa sente que tem mensagens ou comunicações diretas com ela, quando na verdade não há esse sentido. Uma letra de uma música, por exemplo, ou alguma coisa que vem da televisão. Isso é importante destacar, não é simplesmente eu ouvir uma música e achar que ela tem a ver comigo, que o que ela diz é uma coisa parecida com o que eu sinto. Não, é uma sensação de que a música, aquilo que está sendo dito exatamente para mim, está conversando comigo. Existem delírios místicos religiosos, nos quais a pessoa pensa, ela acredita que tem uma ligação direta com alguma entidade divina e que ela é representante, que ela tem uma missão na Terra. E veja, isso passa, extrapola aquilo que é compartilhado dentro do contexto religioso no qual a pessoa pertence. Não é simplesmente a pessoa ter a sua fé e acreditar nela e seguir como uma pessoa membro lá da sua fé. Não, é uma coisa que vai além. Ela acredita que tem um poder superior, junto a alguma entidade divina. Falando em poder, um outro tipo de delírio é o delírio de grandeza, no qual a pessoa acredita que tem habilidades especiais, que tem amizades com pessoas famosas, que descobriu alguma coisa muito importante, e que tem uma importância muito maior do que de fato ela tem, seja na política, seja na história, seja em outro tipo de acontecimento muito grandioso. Então nós temos esses tipos de delírios como alguns dos principais. Algumas pessoas, quando acometidas por transtornos psicóticos, podem achar que o pensamento delas pode ser lido, pode ser ouvido, ou o seu comportamento pode ser controlado de alguma forma. Então vejam, são alterações do pensamento, mas são alterações muito graves, nas quais existe uma perda da realidade. A pessoa normalmente ela não percebe que ela está sofrendo de uma condição patológica. Ela acredita com toda certeza nesses pensamentos. Já as alucinações são alterações da percepção. É quando existe algum órgão do sentido, vamos dizer assim, estaria funcionando sem que haja alguma coisa na realidade que desperte aquela função. Vou dar um exemplo para clarear o que eu estou dizendo. As alucinações auditivas.
é quando a pessoa ouve alguma coisa, vozes, sussurros, barulhos que as outras pessoas não ouvem, só ela ouve aquelas vozes, né? E essas vozes normalmente são vozes de comando, né, que falam coisas desagradáveis, que incitam a pessoa a se machucar ou a machucar os outros, né, e que às vezes até conversam entre si. Nós temos também as alucinações visuais, que é quando a pessoa vê coisas que as outras pessoas não estão vendo, né? Então ela pode ver vultos, ela pode ver pessoas, ela pode ver animais, insetos, enfim, ela vê alguma coisa que não está ali presente na realidade, o que pode ser uma experiência muito assustadora, né? Em decorrência disso e também como sintomas psicóticos, nós temos alterações de comportamento, né? O comportamento desorganizado, quando a pessoa faz coisas que não tem sentido, né? Como, por exemplo, se ela se coloca em perigo ao atravessar uma rua correndo, ou se ela se deita no chão e rola, né, num chão sujo, ou ela sobe em cima de um edifício, né, motivada muitas vezes por esses delírios, né, por essas alucinações, esse comportamento fica grosseiramente alterado. E, em alguns momentos, pode chegar à agitação, a pessoa ficar muito agitada física e mentalmente, e, enfim, a agressividade, que é quando a pessoa corre risco, né, ela se coloca em risco ou ela coloca em risco outras pessoas. Então esses são os sintomas principais. Alguns outros sintomas, né, podem aparecer na fala, né, que se torna aí incoerente, desorganizada, né, muitas vezes incompreensível, ou ainda existem bloqueios de pensamento, a pessoa às vezes não consegue organizar os pensamentos, né, e outras situações também vão no decurso do transtorno psicótico, levando ao isolamento social, à dificuldade, né, em trabalhar, em estudar, em começar alguma coisa, e aí a pessoa vai reduzindo as suas relações sociais, né, e expressando cada vez menos o seu afeto, as suas emoções, né? Ela vai tendo mais dificuldade de lidar com os desafios do dia a dia. Esses sintomas são os principais, né? Delírios e alucinações, alterações do pensamento, né? Do comportamento, da fala. Agora, vocês devem estar pensando em que situações isso pode acontecer, né? Pode ser que essas condições sejam causadas por drogas, isso mesmo. Algumas drogas podem desencadear episódios psicóticos, né? Drogas como, por exemplo, a cocaína, a maconha, os alucinógenos, os remédios para emagrecer, né, que são as anfetaminas, e até mesmo o álcool, né? Por aí vai. Nós temos tanto na intoxicação quanto na abstinência, que é a falta de algumas drogas depois de um uso prolongado, sintomas psicóticos. Esses sintomas também podem aparecer em pessoas que estão doentes, né? Por exemplo, idosos que são internados no hospital por algum problema de saúde, seja cardíaco ou uma infecção, uma pneumonia que virou uma infecção generalizada, né? Mistura com o uso de medicamentos, o uso de antibióticos, e a pessoa pode apresentar um quadro de confusão mental. Ela desorienta, ela não sabe onde ela está, às vezes ela não sabe que dia que é hoje, ela fica agitada, troca o dia pela noite e muitas vezes até agressiva. Vocês já devem ter visto idosos que no hospital não reconheciam que estavam no hospital, passavam a acreditar que a equipe médica queria fazer-lhe mal e então tiram ali os equipamentos e tentam até mesmo fugir ou agredir enfermeiros e outros profissionais, né? Esse estado é conhecido como confusão mental. Não necessariamente a pessoa tem um transtorno psiquiátrico. Pode ser que só a condição médica dela, de base, que a levou até essa internação ou a esse tipo de alteração mesmo em casa, pode estar produzindo esse quadro, principalmente nos idosos. Então,
essas condições sempre têm que ser investigadas, né? Quando um idoso, né, apresenta pela primeira vez esses sintomas psicóticos, né, essas condições têm que ser investigadas. Na verdade, o transtorno psicótico coloca a pessoa em risco devido à quebra do juízo crítico da realidade, a incapacidade de julgar o que é real ou não a coloca em risco. Então, muitas das vezes, esses quadros exigirão uma internação. Nessa internação serão feitos exames de laboratório, né, exames de sangue e também exames de imagem, quando pertinentes, para identificar se existe uma causa clínica, né, uma causa médica, como, por exemplo, uma doença cerebral, uma doença orgânica ou ainda a intoxicação por algum tipo de droga ou medicamento. Descartadas essas hipóteses, né, se essas hipóteses não foram confirmadas, aí sim nós pensamos nos transtornos psiquiátricos. E dentro dos transtornos psiquiátricos nós temos a depressão. Quando muito grave, ela pode cursar com sintomas psicóticos, ela também pode ter essa característica, mas o transtorno bipolar, né? No transtorno bipolar, os delírios de grandeza são muito proeminentes, né? Aqueles delírios no qual a pessoa sente que tem um poder especial, né? Se julga superior. E depois desses transtornos de humor, né? A depressão e o bipolar, chegamos na família da esquizofrenia. A esquizofrenia é um transtorno psicótico primário, quer dizer, todos esses sintomas que eu falei, delírios e alucinações, caracterizam a esquizofrenia quando presentes aí ao longo de muito tempo e na ausência dessas outras condições que eu mencionei agora. Esse é um diagnóstico que é feito pelo psiquiatra, né, depois de excluídas as outras causas de psicose. E sobre a esquizofrenia eu vou falar no próximo vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações, né? Elas abrem caminho para a gente falar no próximo vídeo sobre a esquizofrenia. Muito obrigado pela sua companhia, né? Pode deixar aí seu recado, pode deixar a sua curtida, pode se inscrever no canal e semana que vem eu estou de volta então com um vídeo sobre esquizofrenia. Um grande abraço.